primeira coisa que eu quero colocar aqui, antes de continuar, é que essa segunda parte, ela vai ser uma parte, entre aspas, um pouco mais prática, porque eu vou trazer aqui algumas imagens, vou trazer algumas explicações acerca do campo de concentração de Sachsenhausen, que fica aí no norte de Berlim, e no campo de extermínio de Auschwitz, que fica na Cracóvia, no sul da Polônia, que eu visitei ambos agora em janeiro de 2016. Estou fazendo essa pequena introdução aqui nessa segunda parte, porque tem algumas imagens e alguns vídeos que eles são um pouco fortes, né? Então eu queria deixar esse aviso aí, para que vocês, quando estiverem assistindo o vídeo, né, saibam que existem algumas imagens que são bastante fortes e, eventualmente, alguns de vocês podem aí não ter estômago para isso. Tá? Então, estejam avisados, né? Permitam-me dizer assim, né? Ou seja, eu estou deixando esse aviso para que vocês assistam aí por conta e risco de cada um. Feita essa definição do que é um regime totalitário, eu quero aqui trazer para vocês agora algumas coisas, né, práticas, digamos assim, de um regime totalitário. Então, nesse sentido, o que eu queria colocar aqui para vocês é um relato, e esse relato, nesse caso, ele vai ser bastante pessoal, é lógico, da visita que eu fiz ao campo de extermínio de Auschwitz, que fica na cidade de Cracóvia, no sul da Polônia. Eu não vou entrar aqui no mérito do surgimento do nazismo, de como Hitler chegou ao poder, do que levou, o que motivou o Hitler a fazer o que fez. Não vou falar também sobre a história dos campos de concentração e campos de extermínio, como eles surgiram, etc. Primeiro aqui uma pequena diferença conceitual, digamos assim, entre aquilo que se chama de campo de concentração e campo de extermínio. Tá? Então, em primeiro lugar, o que é um campo de concentração? Um campo de concentração foi um local criado pelos nazistas em que se colocavam os cidadãos, em princípio, para trabalhar. Então, eram pessoas que eram levadas para esses locais. A maioria, num primeiro momento, eram prisioneiros políticos, presos políticos, né? E essas pessoas, então, eram levadas para esse lugar para trabalhos forçados. Certo? Essa seria a definição de um campo de concentração. Enquanto que um campo de extermínio, como o próprio nome já diz, o objetivo era já exterminar as próprias pessoas, ou seja, as pessoas chegavam e, na média, o tempo de vida aí da pessoa num campo de extermínio era de 20 minutos. O que não quer dizer que nos campos de concentração as pessoas também não fossem assassinadas. Nesse sentido aqui eu começo já a trazer algumas informações dessa viagem que eu fiz em janeiro de 2016. Foi a terceira vez que eu visitei esse campo de extermínio especificamente, que fica, repito, né, na Cracóvia, no sul da Polônia, e visitei um campo de concentração que fica no norte de Berlim, na Alemanha, que é o campo de Sachsenhausen. Os dois lugares eles são públicos, né, ou seja, são museus, não se paga nada para entrar em nenhum desses lugares, e é uma visita, apesar de ser um lugar, logicamente, de ser uma visita bastante pesada em termos emocionais, mas é uma visita que eu realmente recomendo a quem puder fazer. Vale a pena conhecer para se ver de perto aquilo que foi feito nesses lugares, aquilo que foi feito pelo regime nazista, no caso. O campo de concentração também era utilizado para matar as pessoas durante o período do nazismo. A diferença é que enquanto num campo de extermínio, como eu falei antes, as pessoas já chegavam e praticamente já eram assassinadas, no campo de concentração as pessoas trabalhavam enquanto elas tinham força, né, força física no caso, para trabalhar, mas o resultado final, na grande maioria das vezes, era efetivamente a morte. Por exemplo, nesse campo de concentração que fica perto de Berlim, foi dito que os nazistas calculavam quantas calorias as pessoas iriam receber por dia e, na média, então, as pessoas eles já sabiam de antemão que quem fosse para lá
iria viver por mais ou menos 8 a 9 meses. Né? Ou seja, se uma pessoa, na média, aí, ela precisa de 2.000 calorias por dia, os presos que estavam nesse campo de concentração, eles eram pessoas que recebiam de 800 a 900 calorias por dia e eram obrigados a trabalhar de 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, né? Com 1 hora aí para um almoço, que obviamente a gente não tem nem como comparar aqui, quer dizer, o almoço era uma sopa ou algo desse tipo. Então, logicamente, as pessoas já seriam, entre aspas, né, programadas para serem mortas depois de um determinado período de tempo. O primeiro campo que eu visitei foi o campo de concentração de Sachsenhausen, que fica ao norte de Berlim. Para se chegar no campo, basta-se pegar um trem saindo da estação central de Berlim ou de outras estações que tenham baldeação com o metrô, por exemplo, e a viagem de trem dura mais ou menos 40 minutos. Se desce na estação da cidade de Oranienburg e de lá, dessa estação central, se pode ir para o campo de ônibus ou caminhando, e a caminhada dura aí por volta de 15 minutos. E quando se chega ao campo, a primeira coisa que se vê logo na sua entrada, o campo é um museu, como eu tinha dito anteriormente, então existe uma maquete do campo, né, em que se apresenta ali onde ficavam as estruturas. O campo tem um formato triangular e em seguida, então, uma pequena caminhada até a entrada propriamente dita do campo, na qual se encontra então essa frase que era típica de alguns campos de concentração e de alguns campos de extermínio nazista, cujo significado é "o trabalho liberta". Então a explicação que me foi dada pelo guia é que essa frase, "o trabalho liberta", ela foi colocada em um sentido irônico, já que, como eu falei anteriormente, nos campos de concentração as pessoas eram colocadas para trabalhar, trabalhavam até praticamente a morte, e esta então seria a libertação que os prisioneiros teriam, né? Ou seja, como eu também já disse anteriormente, a maioria dos prisioneiros dos campos de concentração vinham a morrer depois de um determinado período de tempo devido aos trabalhos forçados. Então, daí a colocação dessa frase na entrada de cada um dos campos de concentração e também nos próprios campos de extermínio, como eu vou mostrar depois. Nesta imagem, a gente vê aquilo que era chamada de zona morta nos campos de concentração. E o que era isso? Vocês podem ver aí uma cerca, e esta cerca era eletrificada. E em seguida, se tem aí uma faixa de pedras, né? E em seguida se tem a faixa aí com a grama propriamente dita. Os prisioneiros no campo de concentração tinham como limite esta faixa que tem a grama, até a grama. Caso eles pisassem nessa faixa com as pedras, existia a ordem da direção do campo de concentração para que os prisioneiros fossem mortos pelos guardas que ficavam nas torres ao redor do campo. Esta é uma situação em que se podia perceber claramente a perversidade do sistema ali desenhado, do sistema ali criado. Por quê? Caso o prisioneiro pisasse nessa faixa de pedra, os guardas que estavam nas torres poderiam matar o prisioneiro, porque isso poderia vir a ser caracterizado como uma fuga ou como uma tentativa de fuga. E a perversidade estava presente nos próprios guardas que ficavam dentro do campo, porque esses muitas vezes tiravam dos prisioneiros os bonés que os prisioneiros estavam utilizando e jogavam nessa área, mandando o prisioneiro ir lá buscar o boné. E aí o prisioneiro se encontrava logicamente num beco sem saída. Quer dizer, se ele fosse buscar o boné, ele estaria pisando numa área proibida e, consequentemente, os guardas da torre poderiam simplesmente matá-lo, já que isso se caracterizaria como uma tentativa de fuga. Por outro lado, se o prisioneiro não fosse buscar o boné, ele estaria descumprindo uma ordem do guarda ali do campo,
o que com certeza levaria a punições e eventualmente até a própria morte do prisioneiro. É por esse motivo que existem inúmeros relatos de prisioneiros que simplesmente corriam em direção à cerca, que, repito, era eletrificada, com o objetivo de se suicidar, dada a situação pela qual os prisioneiros passavam dentro dos campos de concentração. Nesta imagem, pode-se perceber claramente dois tipos de terreno, e o terreno à esquerda composto por um pedregulho. Essa parte à direita aí foi construída posteriormente. Esta área era chamada área de testes no campo de Sachsenhausen. Que testes eram esses? Os prisioneiros eram obrigados a caminhar nessa área durante o dia inteiro, com 30, 40, às vezes 50 quilos de pedras às suas costas. E qual era o objetivo? Eles caminhavam com os sapatos produzidos no próprio campo de concentração. E o objetivo, então, era testar a resistência desses sapatos, já que esses sapatos seriam posteriormente utilizados pelo exército nazista na guerra. Ou seja, se colocava o prisioneiro, repito, durante o dia inteiro, caminhando aí com 40 quilos nas costas, e eles ficavam circundando essa área com os sapatos fabricados para verificar então a resistência, para verificar se o sapato aguentava, já que eles seriam utilizados no campo de batalha pelos soldados nazistas. Nessas imagens, a gente vê um pouquinho da extensão do campo de concentração de Sachsenhausen. O campo não era tão grande quanto o campo de Auschwitz-Birkenau, que eu vou falar um pouquinho depois nesse vídeo. Mas mesmo assim, o campo abrigou cerca de 200 mil prisioneiros entre os anos de 1936 e 1945. E há uma estimativa de que cerca de 120 mil pessoas morreram devido à desnutrição, devido à pneumonia, devido à fome e devido aos trabalhos forçados que ocorreram no campo. Isso sem falar daquelas pessoas que foram propriamente assassinadas, como, por exemplo, o que eu falei anteriormente, daquelas que se suicidavam indo em direção à cerca elétrica, ou aquelas que tentaram escapar desse campo de concentração. Nessas imagens vocês podem ver a área de saneamento básico do campo de concentração. Logicamente que eu uso a expressão aqui, saneamento básico, de uma forma um tanto quanto cínica, né? Já que se pode perceber aí, em primeiro lugar, as latrinas do campo de concentração, né? Ou seja, o local onde os prisioneiros iam fazer as suas necessidades. A gente pode ver aí também a parte em que os prisioneiros tomavam banho, ou seja, essas bacias aí no centro da foto eram os locais em que os prisioneiros então tomavam seu banho, se limpavam após o dia de trabalho. Primeiro, levantar aqui uma questão, quer dizer, se pode ver aí pela foto que essa parte ficava dentro de barracões de madeira. Quer dizer, esse é um barracão que foi reconstruído após a guerra, né, dentro do museu, e o barracão foi reconstruído com material original, então é desse jeito que ocorria naquela época. Então aqui é necessário lembrar, a gente está falando de uma localidade em que o inverno é bastante rigoroso, então dá para se imaginar aí a situação desses presos quando eles iam fazer então as suas necessidades fisiológicas. E a gente vê também aí o local onde os prisioneiros dormiam, ou seja, esses beliches de madeira. Originalmente eles foram criados para cavalos, eram estábulos que foram transformados então em dormitórios. Inicialmente se tinha a ideia de se colocar um preso em cada uma dessas camas, mas ao final havia 3 presos em cada uma dessas camas, dormindo sob as piores condições possíveis. Então, originalmente, nesses barracões cabia por volta de 350 pessoas, e ao final da guerra chegou a colocar 900 pessoas em cada um desses barracões. A gente chega agora em uma das piores partes do campo de concentração, que era a parte das torturas. Então, nessa primeira imagem, vocês podem ver aí esses 3 troncos fincados ao chão.
e nesses troncos então ocorria uma tortura que era a de pendurar o prisioneiro com os braços para trás. Então imaginem aí, né, você com os dois braços para trás, amarrado ao pulso, pendurado com uma corda puxando seus braços para cima, no caso, para deslocar os seus ombros por trás. Então os prisioneiros eram colocados nessa posição, né, para que sofressem então torturas, seja por tentativa de fuga, por exemplo, seja por acobertamento de tentativas de fuga, ou seja por qualquer outro tipo de infração às regras do campo de concentração. Nessa outra imagem, o que a gente vê aí é um local em que os presos eram colocados para sofrer chibatadas ou açoites. O que acontecia era que o preso era colocado nessa mesa de madeira e ele era açoitado por dois guardas do campo de concentração, e a punição mínima eram de 25 açoites ou de 25 chibatadas, o que no caso logicamente daria 50, porque era 25 de cada um dos guardas que estavam ali punindo o prisioneiro. E o que se deve chamar a atenção é que os prisioneiros, eles eram obrigados a contar o número de chibatadas que eles próprios estavam tomando ali, né, que eles estavam recebendo, e eles deveriam contar em alemão, o que significava dizer que se o preso não soubesse alemão, ele iria ser açoitado até quando os guardas bem entendessem, e caso ele estivesse contando e errasse a contagem, eles recomeçavam do zero. Ou seja, como eu falei anteriormente, um sistema perverso criado efetivamente para levar a cabo as piores punições possíveis, e isso era feito oficialmente de maneira legal, já que isso estava previsto na legislação, ou seja, era legalmente permitido que esse tipo de punição ocorresse aos prisioneiros. Esse prédio azul que vocês estão vendo era a chamada enfermaria do campo de Sachsenhausen. E aí é de se perguntar, num campo de concentração, em que as pessoas eram levadas para deliberadamente trabalhar até a morte, qual é a razão de ser de uma enfermaria? É de se destacar que, nesse caso, esta enfermaria não tinha por objetivo curar os prisioneiros, mas sim era o local no qual eram realizadas experiências médicas com esses prisioneiros. Então, os nazistas realizaram uma série de experiências, por exemplo, experiências sobre o congelamento, em que se pegavam os prisioneiros e colocavam em água com baixa temperatura para ver até onde o corpo humano aguentava, experiência com gás mostarda, experiência com gêmeos, experiências com fósforo, dentre outras experiências médicas, e essas experiências então eram realizadas com esses prisioneiros, e no caso do campo de Sachsenhausen era nesta enfermaria em que esses experimentos eram realizados. Em seguida a gente vê aí essa mesa onde tais experiências eram realizadas, e ali especificamente no campo de Sachsenhausen se faziam experiências com transplantes de órgãos. Se pegavam prisioneiros e simplesmente se cortava uma perna ou um braço de um e do outro e se trocavam os membros para ver se aquelas pessoas resistiriam, até quando aquelas pessoas resistiriam. Faziam-se experimentos com os prisioneiros em que se tiravam determinados órgãos do prisioneiro para ver quanto tempo ele resistiria. Retiravam-se órgãos do prisioneiro e colocavam em seu lugar órgãos de animais para se verificar quanto tempo esses prisioneiros resistiriam. E esses experimentos eram feitos para que se pudesse ajudar o exército nazista durante a guerra. Se percebe aí a mesa de operações, se vê aí bem no meio dessa imagem, bem no meio das mesas, um orifício, né, por onde escorria o sangue, etc. E na parte de baixo dessa enfermaria, como se pode ver agora, era o local onde os corpos dos falecidos eram simplesmente jogados, colocados e deixados ali até que fossem retirados e depois levados para o crematório do campo de concentração. Nestas duas últimas imagens do campo de concentração de Sachsenhausen, a gente vê dois locais que eram claramente criados para executar os prisioneiros. Esse primeiro lugar, ele
não é visualmente muito explicativo, mas era o local onde ocorriam os fuzilamentos dos prisioneiros. Então aqui, apenas a título de esclarecimento, colocar que num primeiro momento os prisioneiros não eram mortos em câmaras de gás, como foi o caso de Auschwitz. Ou seja, os prisioneiros eles eram fuzilados pelos guardas dos campos de concentração. O problema é que esses guardas começaram a reclamar pelo fato de que eles tinham de olhar cara a cara naquelas pessoas que eles iriam matar. E por esse motivo foi desenvolvido no campo de Sachsenhausen essa parede dupla, em que os prisioneiros eram colocados de um lado, era dito para eles que eles seriam medidos, né? Ou seja, se verificaria a altura deles, só que na verdade eles eram colocados em um determinado local em que havia um orifício na parte de trás, né? Ou seja, havia um orifício ali na parede e o guarda então ficava do outro lado da parede com uma arma apontada para a nuca do prisioneiro. Ou seja, do ponto de vista do guarda do campo ou daquele que iria fuzilar o prisioneiro, ele não via efetivamente quem que ele estava ali assassinando, bastava ele verificar onde estava ali a cabeça, a nuca da pessoa, do outro lado da parede, e ele atirava e matava a pessoa, o que foi colocado pelos nazistas como uma preocupação com o aspecto psicológico dos guardas. E em seguida, se vê aí os destroços do crematório do campo de concentração de Sachsenhausen. Eu quero aqui só chamar a atenção para o fato de que, apesar de haver aí esses fornos, né, que estão aí parcialmente destruídos, os nazistas destruíram os fornos desse campo de concentração, eu quero só destacar que, neste caso específico, não havia o extermínio sistemático dos prisioneiros. Ou seja, diferentemente de um campo de extermínio em que os prisioneiros eram levados diretamente para a câmara de gás e posteriormente os seus corpos eram queimados, no caso dos campos de concentração, o crematório existia, mas existia apenas para queimar os corpos daqueles que tivessem morrido devido aos trabalhos forçados ou devido ao fuzilamento. Então, o guia nos colocou que nesse campo de Sachsenhausen, em termos proporcionais, foram queimadas muito menos corpos do que no caso de Auschwitz. Ou seja, ele passou uma estimativa de cerca de 30.000 pessoas que cujos corpos teriam sido queimados nesses fornos que vocês estão aí vendo. O campo de extermínio de Auschwitz talvez seja o local mais conhecido e que é mais associado com o nazismo. Então, o campo ele fica no sul da Polônia, próximo à cidade de Cracóvia, e a viagem de Cracóvia até o campo de extermínio dura cerca de 1h20 de ônibus. O ônibus sai da estação rodoviária central de Cracóvia e deixa a pessoa que quer visitar o museu literalmente na porta do museu, não há nenhuma dificuldade em chegar lá. O campo é um dos principais símbolos do extermínio dos judeus, principalmente. Estima-se que cerca de 1.300.000 pessoas morreram no campo de Auschwitz, e o campo ele é dividido em duas partes. O primeiro, que é chamado de Auschwitz I, que é o campo original, e o segundo, que eu vou mostrar depois, que é o campo de Birkenau, ou Auschwitz II, que é propriamente o local onde morreram a maioria das pessoas. O campo de Auschwitz tem essa placa, que é uma placa emblemática, conhecida talvez no mundo inteiro, que também traz aquela expressão em alemão de que o trabalho liberta, pelos mesmos motivos que eu havia dito anteriormente.
É importante destacar o fato de que o campo de Auschwitz ele era um campo de extermínio, o que significava dizer que o objetivo do campo era exterminar as pessoas. Então, logicamente que existiam prisioneiros que eram enviados para o campo para trabalhar no campo. A segurança do campo, a segurança interna do campo, era feita por prisioneiros propriamente ditos. Logicamente que havia a direção do campo, que era realizada pelos nazistas, existiam guardas nazistas, mas também existiam colaboradores oriundos dos próprios prisioneiros e que faziam papel de guardas também dentro do campo de extermínio. Vale destacar também que existiam inúmeros tipos de prisioneiros no campo de Auschwitz, ou seja, prisioneiros de guerra, homossexuais, testemunhas de Jeová, mas o principal grupo enviado para lá, efetivamente, foi o dos judeus. Como eu disse anteriormente, se tem uma estimativa de que cerca de 1.300.000 pessoas morreram neste campo de extermínio, e destes 1.300.000 pessoas, cerca de 1.100.000 eram de judeus. Eu coloquei essa foto aqui porque é uma foto que eu tirei em uma das exposições que existem no museu de Auschwitz, né? Como eu tinha dito antes, hoje o campo é um museu. E nessa exposição, especificamente, existiam réplicas feitas por artistas contemporâneos de materiais feitos pelas crianças. Ou seja, no campo de Auschwitz existiam homens, mulheres, crianças, idosos, ou seja, todas as pessoas que deveriam ser exterminadas na visão do Estado totalitário nazista eram enviadas para lá. Então, nessa sala existia uma série de desenhos que foram feitos pelas crianças, e um desses desenhos era esse daqui, em que a criança estava aí desejando ou enviando esse buquê de flores para as mães. É uma exposição bastante emocionante, bastante chamativa, porque mostra a visão que as crianças tinham acerca do lugar do qual elas provavelmente não saíram. As punições eram algo constante nos campos, tanto nos campos de concentração quanto nos campos de extermínio. E em Auschwitz não era diferente. A gente pode ver aí uma imagem de celas em que ficavam 4 prisioneiros colocados ao mesmo tempo. Essas celas elas têm mais ou menos 90 centímetros quadrados. E eles ficavam, no mínimo, 48 horas dentro dessas celas. Então vocês podem imaginar, quer dizer, 4 pessoas colocadas numa cela de 90 centímetros quadrados. Logicamente que essas pessoas ficavam em pé, passavam os 2 dias em pé, fazendo todas as suas necessidades ali dentro. Esse período de 48 horas, como eu falei, era o período mínimo em que os presos ali ficavam, celas completamente escuras, em que não havia nenhum tipo de iluminação. Então vocês podem imaginar a situação desses prisioneiros nesse momento. Em seguida, a gente vê aqui um local onde eram realizados fuzilamentos. Estima-se aí que cerca de 12.000 pessoas foram fuziladas nesse local, especificamente. E reparem que do lado esquerdo, no barracão que está do lado esquerdo dessa imagem, as janelas são tampadas. Ou seja, a ideia delas serem tampadas é para que os presos que estivessem nesse barracão não vissem aquilo que acontecia ali nessa área ao fundo, onde eram realizados esses fuzilamentos. Aqui é uma área especial, porque esses fuzilamentos eram principalmente de prisioneiros políticos e de pessoas que tentavam escapar do campo de extermínio. Algo que chama muito a atenção quando se visita Auschwitz são os pavilhões nos quais estão colocados os objetos pessoais daquelas pessoas que foram enviadas para o campo. Essas pessoas saíam de suas casas, levavam seus pertences, porque lhes era dito que elas estariam mudando de local, que iriam trabalhar em outro local e, portanto, solicitava-se a essas pessoas
que elas levassem os seus pertences consigo. Só que quando chegavam ao campo, então, passavam por uma espécie de triagem e esses objetos, então, permaneceram no campo de extermínio. Então, existem inúmeros objetos pessoais, como vocês podem ver aí, e é bastante chocante, bastante chamativo, quando, por exemplo, você entra numa sala, uma sala bastante comprida, como vocês podem ver aí nessa imagem, e dos dois lados da sala existem sapatos, milhares de sapatos dos prisioneiros que para lá foram e das pessoas que lá morreram. Outra sala possui malas, as malas em que os prisioneiros levavam seus objetos pessoais, e existe uma sala específica na qual não é permitida fotografar nem filmar, em que encontram-se 2 toneladas de cabelos de mulheres. Antes das mulheres serem enviadas para a câmara de gás e posteriormente terem os seus corpos queimados, raspava-se o cabelo das mulheres porque o cabelo era utilizado pelo exército nazista para produzir material para o próprio exército, no caso. E é realmente chocante, é bastante chamativo você entrar numa sala e perceber que ali existem 2 toneladas de cabelos de pessoas que foram assassinadas naquele campo de extermínio. O que vocês veem nessa foto é o conhecido Zyklon B, que era o produto utilizado para matar as pessoas na câmara de gás. Como eu disse anteriormente, num primeiro momento, os nazistas assassinavam os prisioneiros por meio de fuzilamento. Só que o fuzilamento foi considerado pelos nazistas como um método caro e ineficaz. Daí eles passaram então a assassinar os prisioneiros com gás carbônico oriundo do escapamento de automóveis, o que também foi considerado ineficiente porque demorava muito para que as pessoas viessem a morrer sufocadas, cerca de 3 a 4 horas. Então foram feitas experiências e chegou-se à utilização do Zyklon B, que apresenta-se aí na forma de pedras, né, essas pedrinhas aí, mas que quando elas entram em contato com o ar, a partir de uma determinada temperatura, então essas pedrinhas elas soltam o gás, e esse gás, que é um veneno, ele é extremamente eficiente porque ele mata a pessoa em cerca de 15 minutos. Portanto, esse foi o veneno utilizado pelos nazistas para assassinar as pessoas nas câmaras de gás. As pessoas entravam, era dito a elas que elas iriam tomar um banho, em vez de sair água, do que seria o orifício do chuveiro propriamente dito, o que saía era justamente esse gás em que as pessoas inalavam, portanto, depois aí de 15 a 20 minutos estavam todas mortas e, posteriormente, os seus corpos então eram levados para os fornos, para o crematório.
Aqui vocês podem ver a entrada do campo de Birkenau. O campo de Birkenau é uma extensão do campo de Auschwitz, por isso que o seu nome é Auschwitz II, e foi construído pelos próprios prisioneiros do campo em uma expansão que os nazistas viram como sendo necessárias a partir do momento em que não cabia mais gente no campo de Auschwitz propriamente dito. Então, por isso se construiu esse campo, que é muito maior do que o campo de Auschwitz. O campo de Birkenau ele é realmente gigantesco, como eu vou mostrar a seguir. Logo de cara se tem o portão, né, a entrada do campo de Birkenau, que é bastante conhecida, aparece em inúmeros filmes. Um deles, aí, um filme que eu inclusive recomendo que vocês assistam acerca do tema, que é A Lista de Schindler. E o que se percebe aí logo é a linha de trem que trazia os prisioneiros para serem selecionados dentro dessa parte do campo de extermínio. Como eu falei anteriormente, esta extensão do campo de Auschwitz, chamada de Birkenau, é extremamente grande. Vejam aí nas imagens a extensão que o campo tem. Nessas imagens eu subi naquela torre central que eu mostrei anteriormente e tirei as fotos lá de cima. E de lá se pode ter efetivamente uma noção do quão grande esse campo é. Então percebam aí, né, as linhas de trem entrando, chegando direto para dentro do campo, e já se fazia aí uma pré-seleção de quem seriam aquelas pessoas que iriam trabalhar no campo e também trabalhar até a exaustão, também trabalhar até a morte, e aquelas que já seriam enviadas diretamente para a câmara de gás para simplesmente serem exterminadas, né, como eu havia dito anteriormente. Segundo as estatísticas divulgadas pelo próprio campo, cerca de 75% desses prisioneiros iam automaticamente para a câmara de gás. A expectativa de vida dessas pessoas dentro do campo era de cerca de 20 a 30 minutos, não passava disso. E ao final da guerra se chegou em uma situação tão grave ou tão desesperadora por parte dos nazistas, em que eles não mais estavam conseguindo matar as pessoas no número que eles queriam nas câmaras de gás e não estavam conseguindo mais queimar os corpos nos crematórios. Então, o que eles fizeram? Eles passaram a queimar os corpos ao ar livre e, em muitas vezes, passaram a simplesmente jogar as pessoas, mesmo vivas, nas fogueiras ou no fogo, para que elas viessem a morrer queimadas, tal a necessidade que os nazistas viram de exterminar essas pessoas no campo de Birkenau.
Nessa imagem a gente vê o local no qual os prisioneiros tomavam banho. O banho era dado por meio de jatos de água, e água fria, independentemente da estação do ano. Dá para se imaginar que, no caso do inverno também rigoroso na Polônia, muitas pessoas morriam efetivamente congeladas. Nessa outra imagem, a gente vê as latrinas do campo de Birkenau. Aos prisioneiros não era dado o direito deles irem ao banheiro quando achassem necessário, ou seja, eles tinham um horário fixo e eles tinham 15 minutos por dia para fazer as suas necessidades. E aqueles prisioneiros que fizessem suas necessidades fora do horário e do local estabelecido sofreriam punições. Nessa outra foto, a gente vê o aquecimento interno dos barracões nos quais os presos ficavam. Ou seja, percebam aí que existe essa coluna de tijolos no meio, em que era feito então desta forma o aquecimento dos barracões. E vejam aí, nessas outras imagens em seguida, mais uma vez a extensão do campo de Birkenau. Ou seja, foram reconstruídos alguns barracões, não todos, logicamente, e se percebe aí que existem inúmeras dessas chaminés ao longo de todo o campo de extermínio de Birkenau. Ou seja, é o maior campo em termos de tamanho, o maior campo em termos de número de pessoas que foram mortas, e é um local, então, que realmente precisa ser mantido para que as pessoas possam conhecer e busquem fazer com que isso jamais venha a acontecer novamente. Bom, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido instrutivo para vocês. Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa. E eu fiz esse vídeo porque eu tenho muito interesse, digamos assim, em repassar para as pessoas aquilo que eu pude ver, né? Apesar de eu ter dito no início, né? Claro, que é uma visita que eu realmente recomendo a todos que façam, né? Se puderem, é claro. Logicamente que eu sei que não é todo mundo que tem condições econômicas de fazer uma viagem como essa. Então eu fiz questão de fazer esse vídeo para que vocês possam ver como foi, né? Ou seja, como aquele Estado totalitário daquele momento se comportou e, de uma forma ou de outra, qual é o resultado de um Estado totalitário, né? Ou seja, o que uma ditadura totalitária é capaz de fazer. As estatísticas acerca aí da Segunda Guerra como um todo, e do período nazista na Alemanha e na Polônia de maneira específica, essas estatísticas tem na internet, vocês podem achar isso facilmente. Mas uma coisa é a gente ler um livro, a gente lê uma estatística, vê números, e outra coisa é a gente estar presente no local, ver fisicamente aquilo e imaginar como deve ter sido para aquelas pessoas que ali estiveram, que infelizmente ali morreram. O objetivo, então, é de trazer para vocês uma realidade que muitas vezes está muito distante da gente. A gente pensa, o nazismo foi lá atrás, a Segunda Guerra foi lá atrás, mas que na prática acaba estando muito presente nos dias de hoje. O que eu quero dizer com isso? É a ideia da separação, né? Ou seja, é a ideia da gente ver aí tantas pessoas que estão sofrendo nos dias atuais e de maneira recente aí se pode dizer acerca dos refugiados, por exemplo, né? A crise acerca dos refugiados que vão para a Europa, saem dos seus países e têm ido para a Europa, como todos sabemos aí, com inúmeras mortes pela travessia no mar e etc. Ou, eventualmente, pessoas que estão aí passando fome e tudo mais. Ou seja, a gente tem uma situação hoje que talvez não seja tão diferente daquela que aconteceu há 70 anos atrás. Ou seja, se não temos uma situação, lógico, do ponto de vista jurídico, inclusive igual àquela, até porque muito em consequência da Segunda Guerra Mundial, muito em consequência daquilo que ocorreu nos campos de concentração e nos campos de extermínio, é que a gente tem aí os direitos humanos, mas eu acho que é algo que cada um de nós temos de pensar até que ponto esses direitos humanos existem, né? Ou eles se concretizam.
muitas vezes se questionam os direitos humanos ao se afirmar que os direitos humanos são apenas para bandidos, etc. Eu sou completamente contrário a isso, lógico que não, né? Ou seja, os direitos humanos eles valem para todos aqueles que são pessoas, que são seres humanos, porque se a gente começa a pensar que os direitos humanos eles são apenas para um tipo de ser humano, enquanto que outros não deveriam ter esses direitos, no final das contas a gente volta àquilo que o nazismo simbolizou e naquilo que o nazismo concretizou. Afinal de contas, dizer, o que ocorreu ali? Foi justamente isso, foi a garantia de direitos a uma parcela da sociedade e a exclusão de uma outra parcela da sociedade de todos os direitos que eles tinham e deixaram de ter. E aí a gente cai naquele problema, que é um problema inclusive acadêmico e jurídico muito claro. A partir do momento em que o cidadão não tem direitos garantidos pelo Estado, o que esse Estado pode fazer em relação a este cidadão? O Estado pode fazer qualquer coisa. E foi o que o nazismo fez. Quer dizer, grosso modo, os judeus, e não só os judeus, mas ciganos, os prisioneiros de guerra soviéticos, os homossexuais, testemunhas de Jeová e etc. Ou seja, todos aqueles grupos que foram prejudicados, digamos assim, pelo nazismo, pelo Estado totalitário nazista, aí da década de 30 e 40, do século 20, foram pessoas que foram prejudicadas porque não tinham direito. É só ter em mente isso, que o Estado nazista tirou os direitos dessas pessoas, e uma vez que essas pessoas não tinham direitos garantidos, não tinham a proteção desses direitos, o Estado podia fazer com elas qualquer coisa, e foi o que efetivamente aconteceu. Então, eu fiz questão de fazer esse vídeo. Como eu falei antes, eu espero que ele tenha sido bastante instrutivo, e deixo aberto aí a comentários, né, de pessoas que já visitaram esses campos de concentração e de extermínio, ou pessoas que queiram ir, né, ou enfim, o que vocês acham disso tudo. Eu conto aí com a participação de vocês. Espero que vocês possam trazer ideias, que a gente possa debater acerca desse assunto, que é um assunto, repito, né, que a gente pensa, o nazismo, os campos de concentração e extermínio é lá de trás, mas eu acho que não, eu acho que é um assunto dos dias atuais, é um assunto extremamente atual e que cada um de nós precisa fazer a sua parte para, de uma forma ou de outra, buscar solucionar isso. Termino aqui esse vídeo e agradeço aí por vocês terem assistido. Deixem seus comentários, assinem o canal, né? Divulguem o meu canal se vocês gostarem e assinem então o canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo. Obrigado e até a próxima.